Bem, o capítulo dessa semana começa com o Nazi chegando em cima do Isagi e dizendo que sabia que o chute direto dele era perigoso, mas estava tudo certo porque ele estava ali. Só que antes mesmo dele completar essa frase icônica do All Might, o próprio Isagi falou pra ele: eu tô aqui. Isso de novo? Troca o disco. O Onazi ficou meio surpreso, a bola chegou no Isagi, o Isagi tocou ela e ele explicou o que tinha acabado de acontecer. Sua melhor arma é a sua habilidade em aparecer em todo lugar para ajudar no ataque ou defesa, usando sua mobilidade limitada, marcando, chutando, pulando. Suas características básicas permitem que você corra livremente pelo campo e isso mantém o time da Nigéria revigorado. Ou seja, nessa hora a bola caiu nos pés do Bashira e ele concluiu: se não deixarmos você relar na bola, seu time acaba. O Bashira já comemorou, imaginando o que vinha logo a seguir. O Kuzo entendeu que não era como se o Blue Lock inteiro tivesse se adaptado a eles. Toda a troca entre ataque e defesa para manter a bola longe do Onazi começava pelo Isagi Oishi. Ele pôde ler a situação instantaneamente e formular planos para lidar com eles. E aqueles que rapidamente preencheram os espaços vazios deixados são os dois cérebros do meio de campo, o Ryo e o Karasu. Rapidamente ele percebeu isso e, por mais que ele tenha sido rápido, já era tarde demais. O Rin partiu, o Isagi também. Nós temos uma página aqui em seguida que se relaciona tão lindamente, cara, com aquela página no começo da obra, tá bom? Onde o Rin e o Isagi passam parecendo monstros que estão inalcançáveis ao Bashira. Pronto, se você ainda se lembra daquela página, de alguma forma aí tem alguma memória no seu cérebro que se remeta àquela página, é exatamente o que acontece aqui, só que de uma forma diferente. Nós vemos a iniciação da mesma jogada, é uma situação um pouco parecida com aquele lance onde o Isagi e o Rin passam pelo Bashira como se fossem dois bosses finais pra ele, né? O Isagi ativa, o olho começa a sair energiazinha, o Rin também, e o Kuzo percebe. Eles estão chegando no gol. O par de ases estão se movendo. Qual o plano deles? Pra qual deles o Bashira vai? Nesse momento, o próprio Bashira, como se estivesse ouvindo os pensamentos dele, respondeu: como se eu fosse tocar números uns. Passando por um, passando por outro, cortando pelo meio, levantando sem o menor dos problemas e sem sequer olhar pra bola, o Bashira fez a sua própria assistência pra si mesmo. Eu acho que dá pra contar, né? Esse totozinho que ele dá por cima do Rin e do Kuzo mais ou menos aqui, como se fosse uma assistência, porque a bola vem do jeito que ele queria, cai como uma pena nos pés dele e ele faz uma finalização maravilhosa. O Kuzo ainda pensa, né? De última hora ele se forçou pra dentro com um improviso, um futebol que funde uma coordenação estratégica de intelectos com um final totalmente egoísta. Esse é o renascimento do Blue Lock, com o Isagi Oishi como seu núcleo. Isagi comentou: nada mal, monstro, e o Bashira apenas respondeu: eu vou espalhar meu ego por todo este campo. Fim de metade de capítulo aí. Agora sim temos o 314 completo pra nós e, cara, tá feia a situação. Eu já tinha comentado na segunda, né, cara, mas eu não acho que haja espaço, tá bom? Não acho que haja futuro pra essa partida depois desse gol, tá ligado? Eu entendo assim, de certa forma, se nós quiséssemos olhar pra esse gol de uma forma mais, talvez o autor deu uma trabalhadinha aqui, deu uma dificultada, mas não, cara, tá dizendo? Você poderia até defender a ideia de ainda ter jogo no sentido de, houve uma dificuldade na criação desse gol aqui, não foi uma coisa tão fácil. Só que não, cara, foi mais simples do que isso aqui, é só tirando o goleiro do gol, tá ligado? Eu não acho que fica mais fácil do que isso aqui, sinceramente. Os caras pintaram e bordaram, já sacaram a tática do time inteiro e quando o time achou que poderia reagir a eles, simplesmente subestimaram o Bashira. Tanto jogador no mundo pro cara subestimar nesse time, aí o cara subestima logo o Bashira. Simplesmente o cara que já é subestimado, o autor tenta segurar de toda forma as
pernas dele pra que ele não passe, né? Na obra do Rin e do Isagi. O autor tenta nos convencer a todo momento. Pô, o Bashira não é nível do Rin, não é nível do Isagi. O Bashira tá atrás deles, totalmente atrás deles, não sei o que. Só que aí quando vamos ver o lance do Bashira, ele faz isso, tá ligado? Eu não sei, cara. Eu ainda sinto realmente que, por mais que sim, ok, tem pontos incríveis do Isagi e do Rin, e por isso eles são top 1 do Blue Lock, blá blá blá, e não sei mais o que. Ainda assim, quando você vai colocar em outros parâmetros, tem pontos incríveis do Bashira também, que o Rin e o Isagi nem cheira. Nem cheira. Sinceramente, nós não podemos dizer de forma assertiva, porque o autor tem os seus preferidos, né? Não tem como negar. Ai, o Bashira é preferido do autor também. Pô, se o Bashira fosse preferido do autor, você acha que naquela partida contra o Japão Sub-20, o Bashira teria perdido aquele golaço? Literalmente teria sido uma das maiores pinturas da obra inteira. Tu acha que aquilo ali não teria saído gol? Se o Bashira fosse um dos preferidos do autor, não leva mal, né? Vamos concordar aqui? Eu acho que esse debate aqui só tem uma direção pra ser finalizado realmente. O Bashira é trancafiado pelo autor pra não estragar os núcleos pilares da trama, né? Quando a trama fica com muitos personagens muito incríveis, começa a ficar desbalanceado, né? A forma como o autor pode trabalhar isso aqui. Ah, mas tem exemplos. Que exemplos? Que exemplos? Me diga, qualquer mangá que tu vai consumir aí vai ter sempre uns 2, uns 3, uns 4 que são os mais incríveis dos incríveis e os outros ficam um pouquinho mais pra trás. Por mais que nos outros mangás eu também concordo que haja isso. Dão uma segurada em alguns dos personagens que tu vê que, tipo assim, se fosse deixado, realmente eles acabariam com a graça da obra no quesito de poder. Então, acaba isso, né? Tem os personagens que tem que ser segurado mesmo. O roteiro não pode deixar todo mundo ser o máximo de melhor que realmente deveriam ser, porque senão, qual ia ser o resultado dessa partida, cara? Agora que o Bashira fez esse gol aqui, dificilmente nós vamos ver ele marcando mais um gol na partida, beleza? A não ser que o autor esteja realmente preparando pra fazer uma goleada, mas esse gol aqui, eu sinto mais que foi uma forma de dizer, olha, o Bashira teve a sua participação no jogo, ok? Agora nós podemos focar em quem são os pilares da equipe realmente, que já estavam devendo, né? Desde a partida do Japão Sub-20, pelo menos não esqueceram totalmente dessa vez aqui, já estavam devendo também ali na hora de mostrar os valores, né, da Liga Egoísta. Outra vez o Bashira vem pra provar o quão absurdo é o nível dele. E é isso, né? É isso que eu tava ainda caçando na minha mente pra trazer o ponto. Agora, o Bashira tá num time de vergonha. Tá num time de vergonha, porque, não, bababá, não, o Bashira tava no time ruim, por isso que ele não conseguiu o valor, que não sei o que, não sei mais o que. Agora, qual a desculpa? Pra você vir me convencer que o Bashira não joga muita bola. Sempre quer botar ele abaixo do top 1, top 2 ali da obra. Qual é a desculpa que tu vem pra me convencer? Nós vamos assistir a partida, nós vamos acompanhar o mangá aqui. Ao longo das semanas vamos vendo, né? Vamos vendo quem mais aparece. Provavelmente o Ryu deve ter sim seu momento ainda dessa partida. Eu acho que o Aiko deve vir a ter também um momento ainda dentro dessa partida. E aí sobra pros pilares, né? O Isagi e o Rin provavelmente tem uma participaçãozinha extra. E a partida deve estar acabando mais ou menos em volta desse placar aí, 4-1, 4-0. Mais de 5 gols eu não acredito, beleza? Não acredito, eu não aposto num placar tão alto assim. Vai depender de quanto o placar vai estar quando acabar o primeiro tempo, né? Eu não sei se os autores vão querer dar uma pulada de tempo, tipo assim, quando a partida começar a ficar repetitiva, já dar um pulo e mostrar o narrador dizendo faltam 5 minutos pra acabar o primeiro tempo, ou algo do tipo, mas ainda assim, sei lá, eu só não consigo entender como é que a Nigéria vai mudar tanto desse sistema proposto inicialmente no jogo pra conseguir gerar uma partida interessante, pelo menos, tá ligado? Interessante em que sentido? Claramente o Japão vai vencer isso aqui. Acho que mais ninguém tem dúvida, né? Mas é interessante no sentido de, pô, não ficarem só apanhando, tá ligado? Gerarem alguma coisa pra pelo menos os meninos da defesa do Japão poderem aparecer um pouco mais, poderem mostrar o que trabalharam, o que desenvolveram, pelo menos um pouquinho disso, sabe? Eu devo acreditar, né? Eu confio que o time da Nigéria vai caçar uma forma de pelo menos conseguir assustar o Japão uma vez a duas nessa partida. Pelo menos isso deve acontecer. Confio aí no Kaneshiro pra não deixar tão fácil. Eu sei que a partida vai ser fácil de qualquer jeito, mas eu acho que se ele extrapolar demais, acompanhar essas semanas vai ser meio esquisito, porque vai parecer um treino, né? Um jogo treino pro Japão. Não vai parecer a primeira partida da Copa do Mundo. E eu não quero que fique também tão simples assim. Pelo menos ter aquele gostinho de dificuldade, tá ligado? Eu acho que nós merecemos isso pro início da saga. Eu espero, pelo menos. De toda forma, nos vemos aqui amanhã para as previsões. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou. E... cut!